Palavras estão por toda parte. Nós as usamos para a nossa comunicação e sobrevivência. Algumas palavras são usuais no dia a dia e jorram da nossa boca com naturalidade. Outras, nem tanto. Nessa última categoria está a palavra louvor. Afinal, o que significa louvor? Você que é estudante, talvez já tenha feito um bom trabalho ou uma prova excelente que merecesse uma aprovação com louvor. Mas se você frequenta uma igreja ou passa em frente a uma, percebe que é ali que o termo é mesmo usado com frequência. Louvar, cantar louvores, exaltar o nome de Deus. E louvar é exatamente isso. Reconhecer a soberania de Deus e magnificar as suas virtudes e bondade, que, diga-se de passagem, são incontáveis. Louvar é enaltecer os feitos de Deus na vida do homem, na sua vida. E essa é a segunda parte do tema louvor que você vai assistir agora. CPT é um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil preparado para você, para a sua família, trazendo mensagens de vida e esperança através de entrevistas, de bate-papo, de música e louvor. Queremos ser uma boa companhia para você. Fique com a gente. Olá, o pastor Paulo Brum é capelão de música na Ubra. É um personagem que respira música e trabalha mergulhado e envolvido nela. Hoje é a segunda parte da conversa que tivemos com ele. A sua vivência e experiência permitem que esclareça algumas coisas fundamentais em relação ao louvor. Assista a entrevista completa em nosso canal na internet, youtube.com/programas CPT. Com relação ao aspecto de forma e conteúdo, existe uma preocupação e até em alguns momentos uma confusão entre forma e conteúdo. Conteúdo, compreendo que é o Evangelho que é sintetizado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho que a gente pode, é uma forma de resumir Jesus. Amor de Deus para nós através de Jesus. E esse é o conteúdo principal. Agora, para expressar esse conteúdo, não é? Aí tem várias maneiras. E aí que entra a subjetividade. O conteúdo é objetivo. A expressão, pelo menos através da música, da dança e outras coisas mais, tem um grande aspecto subjetivo. E nesse aspecto subjetivo, ele é, assim, digamos, utilizado para outros conteúdos também. E essa forma de utilizar este meio subjetivo com outros conteúdos, quando se utiliza no conteúdo bíblico, nesse conteúdo teológico cristão luterano, traz na memória outros aspectos de outros conteúdos. E aí existe uma preocupação pastoral, teológica, com a clareza da doutrina. Então, mas é uma maneira muito subjetiva de olhar a situação e de ver. Tanto uma coisa quanto a outra, entendo que é saudável. Não dá para a gente ignorar a preocupação com a objetividade e a clareza do conteúdo. E por outro lado, se a subjetividade, né, da música, do som, das melodias, da dança, enfim, dessa expressão da fé, a subjetividade tem que ser, digamos, se ela está, digamos, não comunicando o Evangelho, a gente precisa se preocupar também. Então, essa é uma questão tensa, onde é polêmica, inclusive, que ela vai permear aí os tempos, até o final dos tempos, porque nós somos uma igreja viva. Uma igreja viva que é diversa na forma de expressar como de compreender. Mas a gente precisa ter a clareza
da certeza da clareza do Evangelho. Isso é muito importante. Sabe que o ser humano ele é um ser de relacionamentos, não é? Então, nada se cria, tudo se compila ou copia e se ajusta e se adequa. Eu fiz um trabalho, eu lembro uma vez, que um dos salmos, acho que é o Salmo 21, até poderia precisar melhor isso, mas o Salmo 21 tem um instrumento chamado gitit. O instrumento gitit ele é uma harpa filisteia. Então, nas guerras do povo israelita contra os filisteus, eles sobrou lá, né? Depois de uma guerra, pegaram os utensílios, coisas dos filisteus para ser reaproveitado, e uma dessas coisas era esta harpa. A gente pode pensar, nossa, mas é uma harpa dos filisteus, os nossos inimigos que eram pagãos, né? Mas foi utilizado no culto a Deus. Por quê? Porque o instrumento é subjetivo e é um meio para falar de um conteúdo, não é o conteúdo. Isso é muito importante saber, ou discernir. O instrumento em si não é o conteúdo, ele expressa o conteúdo. Sobre a bateria, sobre guitarras e tudo mais, existe acho que umas 3 coisas assim que elas são misturadas, né? Que é um pouco de preconceito, um pouco a mistura de forma e conteúdo, e a outra digamos, a não sensibilidade do instrumentista. E essas coisas precisam ser trabalhadas, dialogadas, e no caso do instrumentista ele precisa desenvolver essa sensibilidade, né? Então a bateria ela traz à memória sexo, drogas e rock and roll. Traz. Mas, como disse antes, a bateria não é o culpado disso, não é a culpada disso. E sim, toda aquela filosofia que estava por trás de quando emergiu, né, o instrumento bateria nos anos 50, por lá, 60, e ela foi usada para divulgar esse tipo de filosofia. Mas a bateria não é culpada disso, volto a dizer, a bateria não. E sim o pecado que está no coração das pessoas e que decorre esse tipo de filosofia, né? Que é contrária à vontade amorosa de Deus. Então a bateria não é culpada disso. Existe uma tensão muito grande entre os pastores, né, que estão preocupados, né, acertadamente com a clareza do Evangelho, e os músicos, instrumentistas, cantores e tal, que estão preocupadas com a variedade de estilos, com a variedade de instrumentos, a riqueza maior das formas, né? E às vezes acontece o seguinte, né? Que esses daqui criticam tanto esses, os pastores criticam tanto eles, que daí eles acham que, bom, o pastor acha que o músico não entende nada de teologia, né? E o músico acha que o pastor não entende nada de música. Então fica aquela tensão para lá e para cá, mas no fundo os dois estão certos, precisam conversar e achar um caminho. E não tem outra forma a não ser com diálogo. Um compreender mais a área do outro, porque os dois estão preocupados com o Evangelho, em propagar o Evangelho, com a clareza do Evangelho, com mais diversidade, com mais entusiasmo, com mais profundidade. É só diálogo, né? Estreitar essa proximidade. Qual a diferença entre o louvor a Deus no Antigo e no Novo Testamento? O louvor a Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é apresentado na Bíblia como algo importantíssimo. Jamais deveria ser usado para servir de divertimento ou de um passatempo para os cristãos. Antes, pelo contrário, porque o louvor, o verdadeiro louvor que ocorre, é como um incenso agradável que chega na presença de Deus, do trono celestial. No Antigo Testamento, há 3 palavras para designar o louvor. A primeira palavra é bendizer. A segunda palavra é aleluia. E a terceira é dai graças.
com essas 3 palavras, os salmos todos se envolvem. Em primeiro lugar, para bendizer a Deus e os seus poderosos feitos, para louvar ao Senhor por sua grandeza e para dar graças por causa da sua misericórdia e do seu amor ao povo de Deus. No Novo Testamento, nós somos conclamados pelo apóstolo Paulo como cristãos em Colossenses 3,16, da seguinte maneira: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós somos conclamados a louvar a Deus. No nosso louvor, nós transmitimos princípios de Deus, da fé cristã, para as pessoas. Nós divulgamos a nossa própria fé. Se no nosso louvor não houverem esses princípios cristãos, então não merece ser cantado. Assim também, o louvor, ele deve dar honra e glória a Deus. Se o nosso louvor não honrar e não glorificar a Deus, ele não deve ser cantado em nossos cultos. O livro de Salmos é um livro de música e louvor. Tem teologia, tem sabedoria, tem retratos de vida, retratos de dor e exultação, tem beleza e tem poesia. E para falar de Deus e de tudo isso, na nossa relação com Ele e dele conosco, a partir da palavra de Deus, está aí o pastor Otto Neitzel. Preste atenção no recado que ele tem para o seu coração. Não importa. Se ganhamos, louvamos a Deus. Se perdemos, louvamos a Deus. Que técnico diria uma frase dessas a seu time logo depois de uma derrota? Ninguém quer perder, ainda mais louvar a Deus por causa de uma derrota. E é aí que nós nos enganamos. Imagina se louvássemos a Deus só nos dias bons e o amaldiçoasse nos dias ruins. O profeta, mesmo em lamento e choro por causa da destruição e da derrota da cidade de Jerusalém, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nosso Deus é misericordioso, Ele é amoroso. E é por isso que nos dias maus, nós podemos nos alegrar pelos dias bons. Se não fosse por Deus, nós não teríamos um diazinho bom sequer que fosse. E Ele nos dá a vida eterna, ou seja, infinitos dias bons. Se pararmos para pensar, nós só temos motivos para louvar o nosso Deus. Mesmo doente, passando por necessidade, em depressão, de luto, tendo dias ruins um após o outro, o louvor do Senhor sempre na minha boca estará. Ele me deu nova vida. Em Jesus, nós temos nova razão de viver. Nós temos esperança por dias melhores. O salmista, sabendo de tudo isso, se pergunta. Ele diz assim: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Existem 1001 maneiras de louvarmos ao nosso Deus. Nós o adoramos pelo que Ele é, nós damos graças por aquilo que Ele fez e ainda faz em nossas vidas, mesmo sem percebermos. Nós podemos louvar com hinos, canções, orações. Afinal de contas, sabendo que Ele nos acompanha e está sempre conosco, nós podemos louvá-lo tanto nas vitórias como nas derrotas e dizer, assim como diz o salmista do Salmo 71, toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais.